Glória a Deus por mais um dia na presença de Jesus. Glória a Deus pela sua vida, de você poder estar aqui nesse dia, porque muitas pessoas não podem, muitas vezes, estar, né? Por motivos, por circunstâncias. E nós agradecemos a Deus por termos esse desempenho, esse desejo de estar na presença do Senhor numa tarde como hoje, né? Começando já a esquentar aqui, mas nós estamos, pela graça de Deus, reunidos. Nós cantamos esse louvor e uma das coisas que nós temos que lembrar é que um dia nós vamos estar no céu, na eternidade. Não vamos mais pregar a mensagem da cruz, não vamos mais ali profetizar, não vamos ter mais os dons espirituais, mas uma coisa nós vamos ter: a nossa boca para louvar e adorar o Cordeiro de Deus eternamente. Um dos ministérios que não cessa é o louvor. É ali que nós vamos adorar, assim como os anciãos estão ali clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Um dia você vai estar lá. Um dia eu vou estar lá. E uma grande multidão estará diante do trono de Deus. Nós unidos, unissonos, numa só voz, ali, olhando para o Cordeiro de Deus, aquele que nós conhecemos aqui em partes, mas um dia nós o veremos como Ele é. Nós conheceremos o Senhor, nós olharemos a sua face, e nós vamos entender tantas coisas que nós não entendemos aqui. Ali nós estaremos juntos, nós não mais estaremos separados. Ali nós não vamos nos despedir e dizer até a semana que vem. Ali nós não vamos dizer, olha, talvez nós não vamos nos ver mais aqui, eu vou mudar de país, eu vou mudar de algum lugar. Não, ali nós estaremos para sempre, juntos, unidos, louvando ao Senhor, oferecendo cânticos ao Cordeiro, descansando das obras que nós fizemos nessa terra e recebendo galardão daquilo que você fez aqui na terra. Então, nós louvamos ao Senhor. E é tão gostoso quando nós estamos reunidos, quando nós cantamos nessa unidade, acontece um algo nas regiões espirituais tão tremenda. O inimigo, ele fica doidinho, porque ele não gosta de louvor, ele não gosta de palavra, ele não gosta de reunião, ele não gosta de culto, ele não gosta que você venha à igreja, ele não gosta que você levante as suas mãos para adorar o Senhor, ele não gosta, mas nós somos filhos amados, comprados com sangue, resgatados para louvar aquele que vive eternamente. Glória a Deus, amém? Você está aqui para louvar, você está aqui para glorificar, você está aqui para oferecer um culto ao Senhor. E somente você pode fazer o seu culto ao Senhor, cada um fazendo o seu culto, e junto completamos essa adoração para o Senhor, amém? Eu acho que eu coloquei ali o tema da mensagem, não sei se eu coloquei no projetor, depois você dá uma olhadinha, eu não sei se eu coloquei ali, se não tiver, está lá no... É só puxar, eu acho que eu salvei. Irmãos, nós vamos já abrindo as nossas Bíblias do livro do Apocalipse. O tema é um livro doce na boca, mais amargo no ventre. Está aí, ó, isso. Exato. O tema é esse aí. Um livro doce na boca, mais amargo no ventre. Isso, obrigado, M. Deus te abençoe. Eu estou na série do Apocalipse, irmãos. E eu peço aos irmãos que sempre guarda, porque às vezes a gente tem os preletores, às vezes dá para fazer em sequência, às vezes não. Mas vai guardando, porque nós vamos estar estudando e vou estar ministrando sobre esses assuntos, que é
é primordial também para nós aprendermos, né, sobre o tempo do fim. E vamos sempre estar recapitulando, mas guardando no nosso coração a mensagem que nós precisamos dela. E eu creio que nós vamos aprendendo. Hoje eu vou estar lendo o capítulo 10, do versículo 1 ao 11, e nós vamos estar falando sobre isso. O livro que é doce na boca, mas amargo no ventre. Apocalipse, capítulo 10, é a sequência, porque na pregação que eu fiz anterior, nós estudamos, falamos sobre o 9, agora nós vamos para o 10. E ele diz assim: então vi outro anjo poderoso que descia do céu, ele estava envolto numa nuvem, e havia um arco-íris acima de sua cabeça, sua face era como o sol, e suas pernas eram como colunas de fogo. Ele segurava um livrinho que estava aberto em sua mão. Colocou o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E deu um alto brado como o rugido de um leão. Quando ele bradou, os 7 trovões falaram. Logo que os 7 trovões falaram, eu estava prestes a escrever, mas ouvi uma voz do céu que me disse: cele o que disseram os 7 trovões, e não o escreva. Então o anjo, que eu tinha visto em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, que criou os céus e tudo o que neles há, a terra e tudo o que nela há, e o mar e tudo o que nele há, dizendo: não haverá mais demora, mas nos dias em que o 7º anjo estiver para tocar sua trombeta, vai cumprir-se o mistério de Deus, da forma como ele o anunciou aos seus servos, os profetas. Depois falou comigo mais uma vez a voz que eu tinha ouvido falar dos céus. Vá, pega o livro aberto que está na mão do anjo, que se encontra em pé sobre o mar e sobre a terra. Assim me aproximei do anjo e lhe pedi que me desse o livrinho. Ele me disse: pegue-o e coma-o. Ele será amargo no seu estômago, mas em sua boca será doce como mel. Peguei o livrinho da mão do anjo e o comi. Ele me pareceu doce como mel em minha boca, mas, ao comê-lo, senti que o meu estômago ficou amargo. Então me foi dito: é preciso que você profetize de novo acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. Nós temos aqui uma visão de João, e ele fala sobre o anjo e o livro. Então, esse capítulo 10 do Apocalipse, ele está entre a 6ª e a 7ª trombeta. Se você vê a última vez que eu trouxe a palavra aqui, nós terminamos na 6ª trombeta. Você pode ver na sua Bíblia, aí no capítulo 9, que terminou a 6ª trombeta, não tem a continuidade para a 7ª. Então, vai existir um intervalo. E esse intervalo vem o anjo e o livro. Mas por que João tem essa visão? Então, nós vimos o quê? Que as trombetas trouxeram calamidades sobre a terra. Nós estudamos ali sobre a 6ª trombeta, onde sai uma ordem para que 1/3 da humanidade fosse morta. Nós vemos, então, um caos instaurado na terra, porque a 6ª trombeta já havia tocado. Então, nós vemos ali mortes, nós vemos enfermidades, nós vemos um mundo caótico. E Deus, em sua misericórdia, porque nós
sabemos que Ele é misericordioso, é Ele que está exercendo esse juízo, não é uma outra pessoa, mas é o Deus soberano que criou céus e terra. Tudo está em seu controle, nada fugiu do controle de Deus. Então, Ele decide o que é que Ele vai fazer. E essa decisão vem de uma forma grandiosa. Por quê? Porque, nesse momento, nós vemos um intervalo. E quando nós olhamos para esse intervalo, nós, lendo a palavra de Deus, nós vamos ver que no final da trombeta, da sexta trombeta, os homens, eles não haviam arrependido, eles não quis saber, eles continuaram, a Bíblia diz que eles continuaram com os seus pecados, eles continuaram com as suas feitiçarias, eles continuaram com os seus roubos, independente de tudo que havia acontecido, a humanidade, ela não fez questão de mudança. Ela não fez questão de mudar o seu comportamento. Embora, olhando tudo que estava acontecendo, ela continua da forma de coração duro, de dura cerviz, não se arrependendo dos seus pecados. Poderia Deus entrar e destruir, acabar com tudo de imediato. Mas a soberania, a santidade, a glória, Deus misericordioso, amoroso, Ele dá um tempo. Então, Ele abre aqui um tempinho para que Ele falasse mais algumas coisas para João. Nós vemos que Deus, Ele é maravilhoso. Ele não executa de uma vez os seus juízos. Ele vai dando oportunidade em todo o tempo para arrependimento. Então, nós vemos que essas 7 trombetas põem em movimento 7 julgamentos que levam o quê? A segunda volta de Cristo. Porque Cristo vai voltar. A trombeta vai tocar. E nós vamos encontrar com o Senhor. Todas as coisas estão determinadas, escritas, ordenadas e acontecerão. E não há nada que mude o que está escrito na palavra de Deus. Não existe governo, não existe domínios nessa terra, não existe um homem poderoso nesse mundo que possa mudar nem uma palavra do que foi registrado na Bíblia Sagrada. Todos esses acontecimentos acontecerão no tempo determinado por Deus, porque Ele é fiel e tudo o que Ele promete acontecerá. A mensagem central dessas trombetas é o quê? É a necessidade de arrependimento. Sempre arrependimento. Desde sempre arrependimento no coração do homem. É Jesus falando sobre arrependimento. João Batista que vem falando sobre o caminho, sobre aquilo que Jesus vinha fazer, sobre o reino de Deus. É o arrependimento das obras, dos pecados, porque é assim que Deus nos quer, um avivamento dentro da humanidade, para que ela entenda quem é o Criador, quem é que governa, quem é que faz todas as coisas. Ele é o Senhor, Ele é o Pai de toda a criação, Ele é o nosso Pai, e que nós possamos entender, que a humanidade possa entender que todo governo, todo domínio está em Deus, Ele é Senhor. E precisa dessa transformação espiritual. Precisa. Quando nós vemos esses acontecimentos registrados aqui, nós vemos que Deus vai avisando as pessoas que estão afastadas do caminho do Senhor. Aquelas pessoas que não se arrependeram antes do juízo final. Aquelas pessoas que deixaram os caminhos do Senhor por qualquer coisa e não querem mais seguir. Por aqueles que conheceram um dia a palavra, mas não deram crédito à palavra de Deus. Então, Deus, Ele vem lembrando a todos nós, ao toque dessas trombetas, que
o controle da história humana é Ele que está exercendo. E Ele tem poder para intervir em momentos cruciais. Uma coisa que nós não podemos esquecer: Deus é amor, Deus é justo, faz justiça, mas quando Ele quer fazer uma intervenção, Ele faz porque Ele tem o domínio e Ele pode executar. E é por isso que agora, entre a sexta e a sétima trombeta, Ele dá um intervalo. Ele vai intervir nesse momento que as pessoas estão angustiadas, um caos na terra, mas Ele é Senhor. Ele compreende a todos os homens. Ele sabe que eles precisam de mais tempo para que arrependam das suas obras, para que eles possam entender que eles estão errados, para que eles possam compreender que tem que haver um arrependimento nesse coração endurecido. Então, Ele faz o que Ele fez aqui com João e Ele dá esse tempo. Agora, Ele vai proporcionar o quê? Um momento de alívio. É um pequeno momento, mas Ele proporciona. E Ele vai dando esse tempo para que essas pessoas volte-se para Ele, se aproxime dEle. Por quê? Porque vai haver um tempo que não haverá mais arrependimento. Não tem mais o que fazer, não tem mais para onde correr, porque o tempo da graça, ele vai se esgotar. A porta vai ser fechada e não vai ter mais o que fazer. Nós sabemos que aconteceu isso com o dilúvio. Noé, ele vem, ele prega, ele fala a palavra de Deus. Olha, o tempo está se esgotando, e vai construindo a arca. Olha o tempo, e ele vai trazendo a mensagem. É impressionante que ninguém se converte. É impressionante que só entra na arca a família de Noé. As pessoas não querem o refúgio. As pessoas não querem o abrigo. As pessoas não desejam comer da palavra, saciar de Deus, se encher do Espírito de Deus. Porque as coisas deste mundo, para elas, são melhores. As coisas deste mundo, para elas, têm mais a oferecer, sendo que quem tem mais a oferecer para nós é o Senhor, porque é Ele que determina os nossos passos, é Ele que tem o melhor para a minha vida, é Ele que tem o melhor para a sua vida. Quando nós olhamos para o texto, nós vemos que João, ele vê um anjo poderoso. Essa visão, ela é maravilhosa, porque quando ele olha para esse anjo, e esse anjo vem ali do céu, ele vem da presença de Deus, ele é semelhante a Jesus pela descrição que é feita. Nós vemos que ele tem algo poderoso, um anjo forte, e nós vemos aqui, ele fala que havia um arco-íris em sua cabeça. Ele vai falar sobre que a face era como o sol. Ele vai falar que as pernas eram como coluna de fogo. Então, nós temos essa descrição de Jesus. Mas, aqui, nós vemos que ele é um anjo poderoso. Alguns comentaristas falam que é Jesus, mas eu não sei, a palavra que não fala que é ele, dá as características, mas fala que é um anjo poderoso. Esse anjo, ele continha o quê? Um livrinho em sua mão. Olha que algo tremendo, um livrinho em sua mão. Mas por que esse anjo vai aparecer para João com um livrinho em sua mão? É algo que chama a atenção. É algo que nós olhamos e falamos, o que significa esse livro? Porque nós já vemos o livro, né, ali no começo do Apocalipse, um livro, né, aquele que tinha que ser aberto, que só o cordeiro que podia abrir. Mas esse aqui, ele vem com esse livrinho, e ele continha o quê? Uma pequena parcela do grande propósito
propósito de Deus, que estava na mão de Deus, porque é Ele que tem o domínio da história, é Ele que escreve a história, é Ele que sabe, é Ele que determina, é Ele que coloca nas linhas aquilo que vai acontecer. Não somos nós, não é qualquer rei, não é qualquer domínio, mas é Ele que tem a história escrita no livro, na sua mão. Ele que determina, é Ele que é poderoso, é Ele que faz, é Ele que é Ele que era e é Ele que há de vir. Em geral, Deus não revela tudo aos homens. Não tem como Deus revelar todas as coisas aos homens. Por quê? Porque nós não teríamos a capacidade de compreender todos os pensamentos sublimes de Deus. Não tem como aquele que é criado, aquele que foi feito do barro, entender o oleiro, o Senhor, aquele que tem os seus pensamentos mais altos do que os nossos, aquele que tem os seus caminhos mais elevados do que o nosso. É assim que Isaías fala. Os pensamentos de Deus são altos demais. As coisas de Deus são grandes. Nós, seres humanos, homens caídos, não podemos entender. Muitas vezes nós estamos aqui pregando, falando, você fala da salvação, você fala da graça, você fala do amor, mas nós não entendemos em uma completude a forma, essa compreensão de Deus, essa forma que Ele faz, essa graça para salvar o pecador, esse tempo que Ele dá para arrependimento, nós não entendemos. Muitas vezes nós nem nós temos paciência. Tem vezes que nós começamos a falar para uma pessoa do amor de Jesus, você fala, parece que aquela palavra não entra na pessoa. Tem hora que você fala, nossa, eu acho que eu não vou falar mais, porque parece que eu estou incomodando. Essa pessoa, às vezes, até se afasta de você, porque você quer que ela compreenda o amor de Deus. E muitas vezes ela não quer compreender. Às vezes o pensamento ainda não foi aberto, o entendimento. Mas a palavra de Deus diz que é para nós insistir, é para nós falarmos. Por quê? Porque nós sabemos do que vai acontecer no final dos tempos. Foi revelado para nós, está aqui na palavra, e nós passamos esse evangelho para frente, para que as pessoas entendam também que aquele que não é salvo, ele é condenado. E essa condenação é por toda a eternidade. Deus, Ele é tremendo, porque Ele diz assim, as coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós, os nossos filhos, para sempre, para que sigamos todas as palavras desta lei. Tem coisas que você não vai conseguir passar para uma pessoa. A pessoa quer saber coisas que não tem como você responder na palavra. Coisas absurdas, coisas que nem a gente entende. Porque a Bíblia diz que é pelo Espírito que se entende as coisas espirituais. E tem coisas que Deus não revelou, não adianta, pode virar a Bíblia de ponta cabeça, você não acha a resposta, porque estão encobertas, pertence a Ele, não pertence ao homem. Tem coisas que perguntam para mim que eu digo, não tenho resposta, mas como que a pastora não tem resposta, não leu a palavra, mas estão encobertas. Eu não posso mentir sobre aquilo que eu não tenho a revelação, não tem na palavra. Não precisamos entender. Só precisamos entender que Ele é Criador, Ele é Senhor, e nós somos filhos. Nós precisamos estar debaixo dessa palavra. Explicar ela para o ouvinte, para que ele entenda que o Senhor é poderoso. Aí o texto diz, e o anjo ele coloca o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Que anjo é esse? Tão poderoso,
que João vê, que coloca um pé sobre o mar e o outro sobre a terra. Que visão tremenda que ele tem aqui. Então, o que João quer enfatizar nessa mensagem? Que o domínio exercido por Deus para esse mundo que Ele mesmo criou com o seu poder, com a sua palavra, é Ele, é dEle, é por Ele e para Ele que são todas as coisas. Ele pode pisar um pé no mar e o outro na terra, porque é dEle. Foi Ele que fez, foi Ele que criou. Não tem outro dono a não ser o Senhor. É domínio, é soberania, é grandeza. Ele pode, porque Ele é Senhor. E a importância da mensagem desse livrinho, quando ele pisa na terra e no mar, ele mostra que a mensagem do livro, ela é uma mensagem universal. É para todas as pessoas. Deus não faz acepção de pessoas para ouvir a mensagem, para receber a salvação e para passar eternidade com Ele. É para todos, tribos, nações, línguas, etnias, é para todos. A mensagem, ela é universal, ela não pode ficar entre quatro paredes. Ela não pode ficar só dentro de você. Você tem que ser um canal de Deus para falar essa mensagem. A mensagem que salva, que cura, que liberta, você pode falar. Você foi escolhido por Deus. Você tem autoridade, você recebeu autoridade para pisar serpentes e escorpiões, para ministrar a palavra, para falar para o seu amigo, para falar para aquele que você está vendo que está indo para um caminho de morte. Ah, mas eu não tenho autoridade. Se você não tem, receba nessa tarde a autoridade de Deus. Porque Ele está aqui para te dar autoridade, para te dar poder, para te dar graça. Para quando você abrir a sua boca, a palavra vai de encontro com aquele coração sedento. E a pessoa vai ser transformada. Não pela palavra sua, mas pela palavra que o Senhor colocou na tua boca. Porque a palavra de Deus tem poder para transformar vidas. Ele é soberano e Ele faz. Talvez você fale, mas eu estou tão fraco. Eu não estou conseguindo executar nem as tarefas da minha vida. Eu não tenho palavra nem para mim. Parece que eu estou fraco. Não, querido. O Senhor, Ele te dá força. A Bíblia diz que Ele renova as nossas forças para que nós possamos viver uma vida comprometida com Ele. Diga ao fraco, eu sou forte. Você só se levanta, você só se coloca em pé quando você dobra os teus joelhos. E você fala, Senhor, eis-me aqui. Me transforma, Senhor. Faz de mim um instrumento de valor. Deus, Ele tira o nosso medo, Ele tira essa questão. Eu não sei falar, não, vai ser uma vergonha. O pensamento nosso é esse. A primeira coisa, né? Os profetas foi assim, não, eu não vou, eu não sei falar, eu sou novo demais. Mas se Deus for olhar a nossa pequenez, nós não fazemos nada para Ele. Mas Ele olha para o nosso caráter. Ele olha para a nossa fé. Ele olha que nós somos pequenos, mas amamos Ele e queremos servir. É por isso que Ele pega as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias.
E você vê aquela pessoa que não cantava, de repente ela está com aquela voz maravilhosa cantando. Você vê aquela pessoa que não pregava, de repente você vê ela em cima de um púlpito, pregando, ministrando a palavra, falando profecia, trazendo palavra. De repente você vê aquele que tem o dom e ele vai botando a mão sobre os enfermos, eles vão sendo curados. E nós vemos uma manifestação do poder de Deus. E é essa manifestação que nós queremos aqui no nosso meio. É essa manifestação de Deus que nós esperamos. É Deus usando a cada um de nós, porque é unidos, é juntos que nós fazemos e realizamos a obra do Senhor. Com amor a Deus, amor aos nossos irmãos. Sem essa questão de falar, porque o irmão prega melhor, o outro prega... Não, irmãos, a palavra pregada é a do Senhor. É a palavra do Senhor que vai fazer efeito na vida de cada um de nós. Que o Senhor possa usar cada um de nós. Que Ele possa usar a sua vida. Nós não conhecemos os desígnios do Senhor, mas Ele sabe de todas as coisas. Deus é maravilhoso, e aqui ele fala assim, no capítulo 7, aqui entrando no 7, ele fala, não haverá mais demora. Mas nos dias em que o 7º anjo estiver para tocar sua trombeta, vai cumprir-se o mistério de Deus, da forma como ele anunciou os seus servos, os profetas. Não vai haver mais demora. Demorar por quê? Não vai haver. Aqui Deus está respondendo aquelas almas do altar que nós vimos na 5ª trombeta, que eles falavam assim, até quando, Senhor? Vai julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Até quando? Porque ainda as trombetas iam ser tocadas, aí tocando, vai tocando, mas eles estão ali até quando? E agora ele vem com a resposta aqui para João, não tem mais demora. Então agora o julgamento de Deus em relação à humanidade não arrependida não pode mais ser adiado, porque as coisas de Deus, quando Ele não quer mais adiar, não vai ser mais adiado e ponto final. Quando Ele quer realizar uma coisa na tua vida, que você já esperou, que você já orou, que você já aguardou, que você diz, poxa, mas Deus parece que está demorando, e Ele levanta do trono e fala, agora vem a resposta vem e ponto final. Aquela bênção que você está esperando, aquele filho que está desviado, que você orou, aquele caso que você diz, não, isso aqui não tem mais jeito, aquela doença que o médico falou para você, não, agora acabou. Aí Deus vem e Ele faz. Agora eu vou executar, eu vou fazer, eu vou realizar, porque chegou a hora. E aqui ele vai falar a mesma coisa. Não, eu não vou adiar mais. Aí, mas no dia, vai ter um dia que o 7º anjo vai tocar a sua trombeta. E vai acontecer o quê? Vai se cumprir os mistérios de Deus. O mistério de Deus. De forma que ele anunciou os seus servos, os profetas. Então, o final de todas as coisas, o final do mundo, o final vai ser marcado pelo toque da trombeta. O mistério de Deus que foi anunciado. Quantos mistérios Deus anunciou através dos profetas da antiguidade. Nós estamos lendo aí o Antigo Testamento, né, fazendo a leitura. Você vai vendo as realizações, aquilo que os profetas vão falando acerca de Jesus. Cada profeta falou aquilo que no momento ele não entendeu. Como é que Isaías ia entender? O profeta messiânico entender sobre o que ele estava escrevendo. Ele nem viu acontecer, mas aconteceu. Esses são segredos que foram falados de uma forma maravilhosa, mas que se cumpre, porque o Senhor, Ele é fiel. O que ele fala em Amós, ele fala, o Senhor, o soberano, não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. Ele revela porque Ele é Senhor. Ele olha para essa humanidade perdida e Ele fala, preciso que eles entendam
o que eu já fiz e o que eu vou fazer. Então, os profetas, eles sabiam de coisas, mas muito pouco, irmãos. Eles não tinham essa revelação que nós temos hoje. Eles não sabiam completamente. Eles morreram sem saber. Mas a nós foi dada a oportunidade de entender. A você foi dado a oportunidade de entender segredos que eles não entenderam. E João vai escrevendo ali, João vai recebendo essa visão. E João, de certa forma, ele está escrevendo o Apocalipse, ele está escrevendo coisas do tempo do fim. Ao toque da 7ª trombeta, será cumprida a missão de Jesus, que depois nós vamos estudar mais para frente, de se estabelecer como soberano rei, porque os profetas falaram, eles ministraram coisas sobre o Messias. Ele vai dominar as nações com vara de ferro e despedaçando os inimigos rebeldes. Ele vai colocar um fim na história. Ele vence porque ele é Senhor. Nós já sabemos, o final da história já está aqui, ó. É só você ir aqui, está aqui, ó. Está escrito. Nós temos o final da história da humanidade. Foi revelado aqui aos nossos corações. E agora ele diz, uma voz vinda do céu diz a João para tomar o livrinho aberto na mão do anjo e comer. Não foi dito para ele, ó, pega o livro da mão do anjo e leia. Não, foi dito para ele, não, pegue e coma. Faz sentido isso para você? Quando você escuta assim, faz sentido? Faz sentido. A palavra de Deus, nós temos que comer, nos alimentar. Não é só ler. Alimentar, se encher. Quando o anjo comeu o livro, ele descobriu que a predição do anjo foi cumprida, porque havia uma predição. Na sua boca vai ficar doce, como mel. Mas depois de você comer, no seu ventre vai amargar. Gente, que negócio é esse? Que eu como um negócio que na boca é doce, depois cai no estômago, fica amargo. João tinha que estar entendendo algumas coisas, porque ele estava ali vendo, ele estava diante de uma visão. E João, ele vai fazer exatamente o que foi dito a ele. Ele vai obedecer. Porque o servo fiel, ele obedece mesmo que ele não entenda. Pegue o livro e coma. Vai ser doce, mas amargo. Ele poderia falar, mas como assim? Espera aí. Vai ser doce, mas depois amargo? Não, não vou comer. Não tem crente assim, irmãos? Tem crente hoje em dia que ele não obedece, não. Você fala um negócio e faz diferente. Deus fala uma coisa para ele, ele faz diferente. Mas João é servo fiel. Ele está na ilha de Patmos preso por causa da palavra. Ele não está numa ilha a passeio. Ele não está numa ilha para descanso. Ele não está ali para falar, poxa, eu vim passar umas férias. Era para ele falar, era para ele estar revoltado. Poxa, eu estou preso, gente. Eu estou aqui, olha que prisão, terrível a prisão. Mas não, servo fiel obedece independente das circunstâncias. João, pega e coma. E a Bíblia diz que ele comeu. Então, esse ato de comer o livrinho vai ter um efeito duplo sobre João. Doce e amargo. O que eu entendo com essa mensagem que João está trazendo aqui? Que o ofício profético que Deus dá para mim e Deus dá para você, ele envolve doçura e ele envolve amargura. Porque João tinha que entender isso.
João, ele foi abençoado com o conhecimento da palavra. Ele sabia que Deus estava cumprindo a sua palavra. Então, isso é bom. Saber que Deus está cumprindo a palavra é maravilhosa, é doce. Aquilo vem, né? Olha que Deus está cumprindo. Quantas coisas que Deus já cumpriu na sua vida, que você orou, e aquilo tem um sabor maravilhoso, de doçura na sua vida, e você fala de boca cheia. Olha, eu estava doente e o Senhor me curou. Olha, o meu filho estava desviado e o Senhor trouxe. A minha família estava destruída, mas o Senhor fez algo lá na minha casa. Gente, vocês não têm noção do mistério. É mistério, Deus fez. Você conta com a boca cheia o que Deus fez na tua vida. Mas não é só de mel. Não é só a palavra boa. O ofício do profeta exige um pouco mais. João, ele sofreria ali uma indigestão com a mensagem de juízo e ira que estava sendo revelada a ele. E João ali, ele precisava de internizar a mensagem. Ele precisava de digerir aquela mensagem. Porque quando Deus dá uma mensagem para nós, você sabe, você que é preletor da palavra, você que tem o ministério da palavra para trazer a mensagem, ou mesmo você, que talvez nem tem o dom da palavra, do ensino, mas você é filho de Deus que tem que ministrar a palavra, ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, aquele que crê for salvo, aquele que não crê é o quê? Condenado. Então, o que acontece? Você vai trazer uma palavra, quando ela é boa, quando nós vamos evangelizar, compartilhar o evangelho, é uma maravilha. Ó, falar do amor de Deus, gente, tem coisa melhor? Falar de que as promessas vão acontecer na sua vida. Falar de que tem bênção, tem vitória. Gente, isso alegra qualquer pessoa desanimado. Mas fala que você vai receber aí alguma coisa, você fala, nossa, glória a Deus, e eu estava mesmo esperando, e vai acontecer. É maravilhoso. Mas quando você vem ministrar uma palavra que ela não agrada o ouvinte, porque ela não tem vitória, ela não tem bênção naquele momento, as pessoas não gostam de ouvir. Porque a palavra gostosa de ouvir, ela vai... O nosso ego vai ficando assim, que é uma maravilha. Nossa, Deus me ama, né? Já viu quando você sai evangelizar? Deus te ama, meu amigo. Você sabia que Deus te ama? Gente, é a primeira frase que sai da boca de uma pessoa quando vai evangelizar. Deus te ama. E ama mesmo. De tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Mas nós precisamos anunciar o outro lado da mensagem. O lado que é amargo. O lado que não agrada. O lado que não agrada, por quê? Porque a palavra de Deus, ela é séria. Existe seriedade na palavra de Deus. Existe a necessidade de obediência. Existe a necessidade das renúncias, das coisas que não agradam a Deus. Fale uma palavra dessa para alguém. Não, você tem que renunciar às coisas desse mundo. Ah, não. Não. Eu quero a parte boa. Deus é amor, vai me abençoar, mas renúncia comigo, não. Imagina, eu vou ter que largar as minhas coisas que eu gosto. Essa parte, ela é amarga. E quando esse ofício profético te leva a trazer mensagem de juízo, de justiça de Deus, as pessoas não gostam de ouvir. Então, João, ele entende essas coisas.
Porque ele agora está anunciando juízo. Ele tem que trazer essa mensagem. O trabalho do reino de Deus, do Senhor, ele envolve esses dois aspectos. Traz a mensagem de alegria, porque nós presenciamos transformações de vidas, presenciamos pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo, um paralítico que levanta. Muitas vezes a pessoa é curada instantaneamente, a gente se alegra, que a gente fica assim, uma emoção, que, meu Deus, que glória, que bênção. Mas, por outro lado, o servo bom e fiel, o obediente, ele tem a obrigação de avisar sobre as consequências, a rejeição à palavra e sobre a punição preparada para o desobediente. Quando nós pregamos na igreja, quando nós pregamos para as pessoas, seja onde você estiver, você tem que falar as bênçãos, mas não exclua os juízos que virá sobre os filhos da desobediência. Porque é melhor você alertar a pessoa que ela está caminhando para o inferno, do que você ficar só falando palavra de amor, palavra de amor, palavra de amor. Porque tem vezes que precisa de conserto. Precisa da pessoa entender que Deus é soberano. Ele não se agrada do pecado. Ele abomina o pecado. Que nós possamos pregar o evangelho de uma forma que engloba salvação, perdão, amor, mas também juízo, mas também justiça. Doa a quem doer, mas que a mensagem seja pregada. E a João foi dito, é preciso que você profetize de novo, acerca de muitos povos, nações e línguas e reis. Gente, a mensagem, ela atinge todos, povos, línguas, nações e reis. João não fugiu da sua responsabilidade. Mas hoje nós vemos pessoas negligenciando esse lado severo do evangelho. Então, divulgam uma mensagem incompleta, desequilibrada, e assim vai. E as pessoas não entendem e também não se arrependem. Então, que nós possamos falar dessa mensagem. Ela é doce na boca, mas tem hora que se faz necessário e ela se torna amarga no ventre. Mas que a mensagem seja pregada, que ela seja falada. E Deus aqui, Ele dá um tempo para que depois venha o toque da 7ª trombeta. Esse é um tempo de João entender que ainda haveria outras coisas para acontecer. E ele vai deixar registrado. E nós aprendemos com essa mensagem do capítulo 10, que nós temos que ser obedientes, que nós precisamos ministrar. Nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus e fazer dessa palavra vida em nossa vida. Quando você se alimenta dela, você ministra, você fala com tanta fé, com tanta determinação, com autoridade e convicção. Porque, irmãos, não adianta pregar a palavra sem convicção dela. É por isso que João I, ele come. Porque se você não come, ela não fez em você o que ela tem que fazer. Porque quando você prega uma mensagem que você comeu dela, você pode ver que a mensagem, ela fez efeito na sua vida, ela trabalhou em você. E agora você está preparado para ministrar essa palavra, seja a quem for. Seja para um rei, seja para nações, seja para príncipe, não importa. Todos precisam da palavra de Deus. Amém?
E eu quero terminar lendo aqui o capítulo, em Hebreus, no capítulo 10, porque é bom falar sobre perdão e salvação, mas nós não devemos excluir a mensagem de vingança e castigo. E, para isso, nós vamos ler aqui, para encerrar, e nós já vamos estar orando, o capítulo 10 aqui, versículo 26 e 31 de Hebreus, que diz assim: se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quão mais severo castigo julgam vocês? Merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça? Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Essa mensagem, esses poucos versículos da carta aos Hebreus, é uma mensagem doce ou é uma mensagem amarga? O que você acha quando você vai discipular alguém, quando você vai ministrar essa palavra para alguém? O que você acha? Como que ela recebe essa mensagem? Irmãos, a mensagem ela tem que ser falada. Na hora, a pessoa vai causar algo nela, ela vai falar: nossa, que negócio pesado, negócio de juízo. Mas, com o tempo, ela também vai refletir, e ela vai entender, e ela vai te agradecer, e falar: era necessário aquela palavra, naquele momento, para que eu entendesse que eu preciso permanecer fiel até o dia de Cristo. Não tenha medo de ministrar uma palavra para aquele teu amigo, que talvez você já era para ter falado uma verdade para ele, mas está morrendo de medo dele não ser mais o seu amigo. Era para ministrar uma palavra pesada para aquele meu parente, que eu já falei tanto amor, tanto amor, tanto amor. Então, irmãos, tem mensagem que é pesada, mas ela tem que ser transmitida. Esse é o ofício do profeta. É o que o João está explicando para nós nessa mensagem. Por quê? Porque a 7ª trombeta vai tocar. A 7ª está pertinho. E ele está dando tempo de arrependimento. Assim como ele está dando tempo de arrependimento para todos nós. Amém? Vamos orar ao Senhor, agradecer pela palavra, saber que o Senhor é santo, 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 e que Ele é que faz infinitamente mais na nossa vida do que tudo que nós pedimos e pensamos. Ele é fiel, Ele é verdadeiro e Ele reina. Querido Deus, nós te agradecemos por essa oportunidade, Pai querido, de ministrar a sua palavra. Deus querido, nós sabemos que a tua palavra é viva, eficaz e penetrante. Senhor, nós sabemos que a tua palavra ela vem de encontro com a nossa necessidade. Pai, muitas vezes nós não entendemos quando o Senhor vem com correção para a nossa vida. Muitas vezes nós não entendemos a palavra, porque para nós parece, Senhor, que ela é amarga no nosso ventre, no nosso estômago. Mas nós sabemos que ela é necessária, meu Deus, para a correção, para a instrução, para que nós possamos ser homens e mulheres melhores nesse mundo caótico em que nós estamos vivendo. Essa palavra, Senhor, que muitas vezes vem pesada para nós, é para que nós nos arrependamos dos nossos erros, muitas vezes daquilo que cometemos, muitas vezes daquilo que falamos, muitas vezes daquilo que nós, Senhor Jesus, nem sabemos, meu Deus, porque falamos tantas coisas, não sabemos quando ofendemos alguém,
vem. Mas o Senhor traz a palavra de correção. Mas o Senhor também traz a palavra de amor. O Senhor também traz a sua bondade. O Senhor também traz a sua fidelidade. O Senhor é santo. O Senhor é perfeito. As coisas que o Senhor faz, nós não entendemos agora. Quantas coisas que o Senhor falou para os discípulos que eles não entenderam. O Senhor mesmo disse: o que eu faço agora, vocês não entenderão, mas entenderão depois. Nós vamos entender muitas coisas depois. Nós vamos entender coisas talvez até na eternidade. Mas o que nós temos que fazer hoje, no dia de hoje, o dia que se chama hoje, é obedecer. É obedecer mesmo sem não entender. É obedecer mesmo quando a gente fala: Deus, eu estou numa dificuldade. Senhor, eu estou passando por uma crise. Eu estou passando por um momento difícil. E o Senhor está falando: não, mas não vai demorar. Eu logo vou te trazer a resposta. Senhor, aguarda. Aguarda a resposta, porque ela virá. O Senhor não tarda em trazer. O Senhor é fiel, Ele traz o tempo certo. Que possamos compreender a mensagem, seja ela doce, seja ela amarga, para o nosso estômago, para a nossa vida, mas, independente da palavra, porque ela é de Deus, ela vem só de uma fonte, ela vem para transformar, para alimentar, para executar o que nós precisamos, e também alimentar o ouvinte, para que ele entenda, para que ele compreenda que, se obedecermos ao Senhor nessa vida, se fizermos a sua vontade, nós estaremos para sempre com o Senhor. Mas se nós rejeitarmos, se nós anularmos o Cristo, se nós não querermos Ele na nossa vida, se fizermos tudo aquilo que é contrário à sua vontade, não vai haver salvação, mas sim a condenação eterna. Essa é a mensagem, essa é a centralidade da Bíblia, é o reino, é a palavra, é a vida de Deus. Deus não, Ele abomina o pecado. Para herdar a eternidade tem que ser santo, como Ele é santo. Sede santo, porque eu sou santo. É assim que diz o Senhor. É assim que diz a palavra. E é assim que nós caminhamos em fé, em disciplina, buscando, sendo avivados, sendo cheios de poder e glória. Hoje foi ministrado aqui que a glória do Senhor encheu o templo. A glória do Senhor faz a diferença, irmão. A glória do Senhor muda. A glória do Senhor é maravilhosa. Quando nós somos cheios dessa glória, nós não queremos nos afastar dEle. Nós queremos compromisso com Ele. Nós queremos falar com Ele. Nós queremos ser cheios da água da vida. Porque essa vida que faz você levantar. Você está aqui hoje com saúde. Você não está no hospital como muitas pessoas. Mas você está em plena saúde. Quem é que te deu essa saúde? Quem é que te dá essa saúde? É o Senhor. Ele não cobra o ar que você respira. As pessoas muitas vezes que estão doentes, aquele oxigênio que vem é pago no hospital, irmãos. Aquele ar que precisa é pago. Mas o ar que o Senhor nos dá é de graça. É de graça que você respira. Quando você respira, você fala: o Senhor está me dando ar para me viver mais um dia. O Senhor está me dando ar para me viver mais um minuto. O Senhor está aqui. A glória dEle está nesse lugar. Que o Senhor te use. Que você seja um instrumento. Que você seja voz profética. Exercita o ofício que Deus te deu. Em qualquer área da sua vida, faça, obedeça, mesmo não entendendo o propósito naquele momento. Porque tem coisas de Deus que são progressivas. Nós vamos entendendo conforme nós vamos dando os nossos passos de fé. Muitas vezes nós olhamos para essa igreja,
Nós estamos aqui num desafio. Você sabe que a igreja no Japão passa por desafios. Não só aqui, mas em todo o mundo. Nós sabemos das dificuldades. Você sabe que ganhar uma alma aqui é tão difícil. Como é difícil ministrar a palavra. Como é difícil nós alcançar pela misericórdia a palavra um japonês para o Senhor. Mas não é por isso que nós vamos desistir. Não é por isso que você vai deixar de falar do Senhor. Não é por isso que você vai deixar de ministrar. Não é por isso que você vai deixar o que Deus tem para realizar na sua vida. Mas não, nós vamos trabalhar juntos, unidos, para que a igreja do Senhor, ela cresça em número de pessoas, para que essas vidas alcancem essa salvação. Não é para ter dinheiro não, irmãos, é para ter vida salva. É para que eles possam cantar conosco na eternidade: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Cante ao Cordeiro uma canção, ele guia, ele vive e leva o seu nome. Cante ao Cordeiro uma canção, cantaremos para sempre. Amém. Os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. Teu povo canta, Santo, sim ao Rei dos Reis, Santo, sempre serás, Santo, Santo para sempre. Teu nome é mais alto, teu nome é maior, teu nome é sobre todos. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. Teu nome é mais alto, teu nome é mais alto, teu nome é maior, teu nome é sobre todos.